Saudações tricolores, galera! Hoje nós vamos fazer um novo vídeo voltando a falar sobre a política tricolor. Muita gente pediu para que a gente fizesse um novo vídeo explicando, muitos seguidores nossos nas redes sociais, inclusive também leitores no e-mail, nos mandaram muitas mensagens no nosso site, né, através do e-mail do nosso site, e a gente está aqui atendendo esse pedido. Mas antes da gente falar sobre isso, eu já peço para que você se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e compartilhe essa informação com os amigos tricolores. Isso porque nós do saudaçõestricolores.com, antes de trazer para vocês a informação, a gente apura para trazer sempre aquilo que é mais próximo da realidade. Vamos começar falando sobre a última quinta-feira nas Laranjeiras. Estava agendada a sessão plenária, a sessão do Conselho Deliberativo, que iria apreciar o pedido de impeachment do presidente. Essa sessão sequer chegou a ser aberta, pois não atingiu o quórum necessário de 150 conselheiros. Apenas 96 registraram das suas presenças no livro. O que isso quis dizer? Quis dizer que não teve o quórum mínimo, então o pedido de impeachment acabou sendo arquivado. Nós falamos no outro vídeo que o pedido de impeachment, se não fosse apreciado naquele momento, o presidente do Conselho iria agendar uma nova data. Isso porque cabe interpretação no Estatuto nesse sentido. Lá reza que os conselheiros do clube são obrigados a comparecer em sessões dessa natureza, desse grau de importância. E eles não foram. Já uma vez eles não foram, o presidente do Conselho pode entender que não houve o cumprimento do Estatuto e reagendar com uma nova convocação, e aí usar de dispositivos para penalizar aqueles conselheiros que não foram. Mas naquele momento, Fernando Leite entendeu que o pedido deveria ser arquivado. Após essa sessão, o presidente Pedro Abad reuniu a imprensa na sua sala presidencial. A princípio ia ser na sala de imprensa das Laranjeiras, mas devido ao forte tumulto, à forte manifestação dos torcedores, a assessoria achou por bem fazer essa coletiva na sala presidencial. E nela o presidente abriu a coletiva fazendo uma declaração. Ele fez uma breve análise sobre a sua gestão, falou sobre a posição do Fluminense no Campeonato Brasileiro, foi a melhor pós-Unimed, falou da participação na Copa Sul-Americana, falou das conquistas do esporte olímpico, falou das dificuldades que teve ao receber o clube. Ele falou que recebeu o clube com déficit aí de 150 e tantos milhões, herdados aí da gestão passada. Enfim, fez uma breve análise sobre a sua gestão e disse que entende que nesse momento o melhor para o clube seria a sua saída, mas não através da renúncia, através sim da antecipação das eleições. O presidente deixou claro que ele entende que os associados é que teriam a legitimidade para dizer quem é que vai assumir o clube daqui para frente. Então, ele frisou que não seria uma renúncia e sim uma antecipação das eleições. Inclusive, dia 26 agora, ele também relatou que irá convidar a oposição e citou nominalmente Celso Barros, Ricardo Tenório, Mário Bittencourt e Pedro Antônio, e falou também dos demais oposicionistas, demais lideranças políticas do Fluminense, para uma reunião dia 26, para formatar uma proposta de alteração estatutária para que isso seja possível fazer. E aí é que começa a ter uma certa divergência. Isso porque o Estatuto prevê que quando há uma mudança dessa natureza, ela não é válida para agora, ela é válida somente para frente. Na linha prática, em termos práticos, o que isso quer dizer? Se você altera o Estatuto agora, ele não vai valer para a próxima eleição, ele vai valer para outra. E isso pode caber vários tipos de interpretações, várias pessoas podem se posicionar contrárias. Fernando Leite, em entrevistas recentes, já havia falado ser contrário à antecipação das eleições. Cacá Cardoso falou conosco exclusivamente, em um trecho dessa entrevista ele falou também, se diz um cumpridor fiel do Estatuto. E o Estatuto reza que as eleições são de 3 em 3 anos, sempre no final do mandato do presidente. Para vocês terem uma ideia dessa dificuldade, você precisa fazer uma alteração estatutária, não só alterando o tempo de mandato para o próximo presidente, porque aí você vai ter um tempo de gestão de 3 anos, mais esse resto de 2019, vamos dar um exemplo, que a eleição aconteça em março. Não está nada agendado, tá, gente? O próximo presidente ficaria à frente do clube por 3 anos e 9 meses. Teria que fazer uma alteração no Estatuto nesse sentido. Mas também teria que fazer uma alteração no tempo do mandato presidencial atual. E isso pode gerar um complicador. E mais complicado do que isso ainda é que a cúpula tricolor ela é composta essencialmente por advogados.
Pedro Abad é advogado, Fernando Leite é advogado, Cacá Cardoso é advogado, Mário Bittencourt é advogado, Alexei Dantas é advogado, o presidente do Tricolor de Coração, me foge o nome dele agora, me parece ser advogado também, depois eu até vou confirmar se é. Ou seja, a grosso modo, nós somos geridos por advogados. E um receio muito forte de que haja um tiroteio de liminares nas Laranjeiras após essa proposta de alteração estatutária. Mas vamos falar disso um pouquinho depois. Vamos imaginar que o presidente Pedro Abad, consensualmente, junto com todas essas forças políticas, formate uma proposta de alteração do Estatuto e traga para a Assembleia Geral. Como que essa Assembleia Geral tem que ser feita? Todos os associados do clube votam, primeiro ponto, não só os conselheiros. A convocação deles tem que ser feita em jornais de grande circulação, tem que ser uma coisa pública. 60% dos associados aptos a votar tem que comparecer e votar. E o resultado das eleições tem que ser, as eleições que eu digo, né, da aprovação ou não, do plebiscito de aprovação ou não, da mudança do Estatuto, o resultado tem que ser 2/3 favoráveis à alteração do Estatuto. Então vamos lá, Assembleia Geral. Publicação em grandes jornais para fazer a convocação dos associados. 60% dos eleitores aptos a votar tem que comparecer e 2/3 desses eleitores tem que ser favoráveis à mudança do Estatuto. Bom, agora vamos voltar a falar um pouquinho sobre esse tiroteio de liminares que a gente brincou. A cúpula do futebol, como a gente já falou, a cúpula do Fluminense, como a gente já falou, é composta por advogados e cabe várias interpretações nesse sentido. Ainda que se formate uma proposta de alteração no Estatuto, o Estatuto tem seus dispositivos existentes que o protegem de alterações nesse sentido. Porque não pode ficar ao bel prazer de nenhum mandatário, de nenhum conselheiro, de nenhum associado alterar o Estatuto da maneira que lhe convier naquele momento. Então eles têm os dispositivos, vamos chamar os dispositivos de segurança, que não permite esse tipo de mudança agora. Pode até ser mudado, mas só vai valer lá na frente. E isso realmente preocupa muito nessa tentativa do Abad de fazer. Mas como eu falei, se for de uma forma consensual, talvez haja uma saída que possa legitimar esse tipo de manobra política lá da antecipação das eleições. E caso também não haja essa formatação, o Pedro Abad falou na entrevista, se não haja esse consenso, ele falou na entrevista que ele vai usar o seu cargo presidencial, ele pode, como presidente, sim, convocar uma Assembleia Geral, estatutariamente ele tem poderes para isso, e pode ele apresentar a proposta da alteração do Estatuto. Vamos ver o que vai acontecer, a gente está muito atento, está muito preocupado, mas a coisa mais interessante que todos nós podemos observar nesse momento, que devemos observar nesse momento, e aproveitar esse momento de conturbação dentro do Fluminense, onde nunca se falou tanto do Estatuto, da mesma forma que se não falou tanto da Constituição, né, nos casos recentes aí da política nacional, que eu não sou nem louco de entrar nesse mérito, a gente tem que entrar um pouco mais no nosso Estatuto do Fluminense, porque o Estatuto está obsoleto, está ultrapassado, em alguns pontos que a gente já pode observar. Um deles é a questão em relação à sessão que votaria o impeachment do presidente. Nós não somos nem a favor nem contrários ao impeachment do Pedro Abad. Nós estamos aqui para fazer o nosso papel de informar. Mas nessa sessão, se essa sessão não atingir o quórum mínimo, o processo é arquivado, não nos parece razoável. Bastaria então que o presidente esvaziasse a sessão para que não corresse o risco de ser impeachmentado. Então esse é um dos exemplos que o Estatuto merece ser revisto. Teria que ter uma nova sessão, a primeira chamada, a segunda chamada, a redução do quórum, e obrigar o conselheiro aí, de fato, sob pena de perda de mandato. Né? O conselheiro tem as suas obrigações em relação ao clube, é um cargo eletivo e é um cargo que ele se dispõe a fazer. Né? E não só esse dispositivo das sessões do Conselho Deliberativo, mas também como dispositivo de governança. Precisa ser revisto isso. Né? Na nossa visão mais ampla, tem que ficar mais claro os centros de custo do Fluminense. Tem que estar ali o centavo a centavo, que entra e que sai. A gente tem o direito de saber disso como torcedor que somos e como os associados também. Então, acho que a gente podia aproveitar que nunca se falou tanto em Estatuto e falarmos mais realmente a respeito do Estatuto e que os próximos candidatos aí, as lideranças políticas, analisem com muita atenção esse Estatuto e proponham as alterações necessárias para que se haja maior segurança em relação à constituição do nosso clube.
E falando um pouquinho, agora finalizando o vídeo, falando um pouquinho sobre os grupos políticos, a gente vê circulando aí informações aí que Pedro Antônio estaria recebendo apoio do Grupo Unido e Forte. Olha, o que tem de concreto até agora, isso a gente apurou, é o seguinte: Celso Barros, Ricardo Tenório e Mário Bittencourt estão unidos no grupo Tricolor de Coração. Inclusive eles promoveram uma reunião aberta, que nós cobrimos, inclusive está aqui no canal, nosso canal do YouTube, as entrevistas. Inclusive a gente gravou a reunião toda e postou em parte. Se você estiver interessado em assistir, é só depois assistir os vídeos que estão aqui no nosso canal. Eles se reuniram e formaram essa aliança. O que se sabe também é que a FluSócio emitiu uma nota em seu blog oficial informando que vai ficar à margem das próximas eleições. O Haddad, na própria entrevista, falou que não iria apoiar ninguém, até no que ele chamou de um abraço de urso. O Haddad apoiar alguém, ele entende que a imagem dele está muito desgastada para tentar apoiar alguém. Também vai ficar à margem da eleição. Agora, Pedro Antônio recebendo o apoio do Grupo Unido e Forte, eu acho um pouco difícil. Por quê? O Grupo Unido e Forte sequer é um grupo. O Unido e Forte é uma coligação que foi feita por grupos menores, né, e se juntaram para fazer uma coligação maior. Então, Flu 2050, que é o grupo do Cacá Cardoso, meio que encabeçou essa coligação, porque o Cacá foi o nome da chapa. Mas 3 ou 4 grupos ali formaram essa coligação. Então, a Unido e Forte não sabe se vai ser mantida para a próxima eleição. Aliás, a Unido e Forte não sabe nem se existe hoje. A partir do momento que houve um desembarque da gestão Pedro Abad, inclusive 2 grupos saíram antes dos demais da gestão, houve esse desembarque, não se sabe nem se a Unido e Forte existe hoje. A Unido e Forte é uma coligação, como a gente vê nas eleições normais, né, aqui do lado de fora do Fluminense, vamos falar assim. O PPP junta com o PQP, que junta com o TTT, que junta com o que, e faz a coligação por um Rio melhor. A Unido e Forte é uma coligação desses grupos. Então, não há nada de concreto nisso. O Pedro Antônio não confirma essa aliança, não confirma esse apoio. Essa aliança hoje é difícil até dizer se ela ainda existe ou se ela se manterá até as próximas eleições, sejam elas agora no início do ano, como pretende o presidente, sejam elas lá em novembro, como regularmente manda o estatuto. Então é isso, galera. A gente vai ficar sempre atento para trazer para vocês todas as informações aprofundadas, as informações que nós conseguimos confirmar com todas as nossas fontes. Nós estamos lá no dia a dia das Laranjeiras, a gente participa ativamente do dia a dia do Fluminense, e aqui você pode confiar. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor.